Queridos amados em Cristo Jesus, a paz seja com todos. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, ainda neste recesso, mas com grande expectativa de que em breve estaremos juntos no nosso culto normal para adorarmos o nosso Deus. Gostaria de ler aqui com os irmãos o Salmo de número 121, que diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu escolhi esse salmo para a nossa meditação de hoje, porque ele nos mostra muitas verdades, né? Mas entre elas um aspecto interessante vindo desse conhecimento do salmista. É comum as religiões pelo mundo inteiro, as religiões pagãs, é claro, procurarem o alto dos montes para poder se contactar com divindades, né? Na concepção dessas religiões, os montes aproximam mais as pessoas de Deus ou das divindades. Eu certa vez estava vindo de Brasília para Belém, e vindo ali pela Chapada dos Veadeiros, ali no Planalto Goiano, existe um monte onde construir uma cidade justamente para ter esse contato espiritual com divindade, já que aquele lugar elevado, segundo eles, tem energia suficiente para entrar em contato com extraterrestres. O salmista, ele está nos indicando que ele tem confiança realmente quando ele eleva os seus olhos para os montes. Ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ou seja, o salmista se dirigia para o monte, olhava para os montes, mas o socorro não vinha dos montes, o socorro vinha do Senhor, ou seja, o socorro não vinha da criação, o socorro vinha do Criador. E quando lemos este salmo, nós observamos que ele aponta para o grande cuidado de Deus para com aqueles que creem nele. Cuida do dia a dia, cuida das atividades, cuida da segurança, a segurança espiritual, a segurança material. O salmista conta aqui que podemos contar com um Deus que não apenas não dorme, ele nem cochila, estará sempre atento para guardar a vida daqueles que creem nele, daqueles que o temem. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, amados, a respeito deste salmo, é o seguinte: o versículo 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O versículo 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda. O versículo 7 diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal. E o versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ou seja, o que nós vemos predominar aqui nesse salmista é a palavra Senhor. É o Senhor. Eu fico lembrando que é muito fácil, nós ouvimos muito falar de Jesus como o Salvador. Sempre nós temos muito mais facilidade de nos achegar a Deus como o Salvador. E Ele é o Salvador. É interessante, chama muito a atenção as coisas que nos abençoam, as coisas que nos protegem. Por exemplo,
aquele que salva. É ótimo isso, ser salvo. Nós ficamos felizes pelo fato de Jesus Cristo nos ter salvado da condenação eterna. Porém, o salmista chama a atenção para um aspecto interessante de Deus, que é Senhor. E é muito interessante o que o salmista diz, porque muitas vezes nós podemos querer um Salvador para nos salvar das nossas mazelas, nos salvar dos nossos problemas, mas talvez não queiramos um Senhor que dê ordem para a gente cumprir. Senhor pressupõe aquele que manda, aquele que ordena, e nós, os servos, devemos obedecer. Me vem à mente algumas passagens bíblicas, algumas situações na vida de alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, em momentos de dificuldade, no caso de Moisés, quando o povo de Israel saiu livre do Egito e em determinado momento na sua saída, ele já encontra um grande obstáculo quando ele fica diante do Mar Vermelho, ao lado das Campinas de Migdol, diante de Baal e Baal-Zefon, duas montanhas imensas, e o exército de Faraó perseguindo. À frente o mar, ao lado as colinas, as montanhas, e atrás o exército de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor abriu o Mar Vermelho, e o povo passou a pé enxuto. Também eu lembro de Davi, quando enfrentou Golias, aquele guerreiro, um pastor de ovelha, enfrentando um guerreiro acostumado a matar desde a sua mocidade, com todo aquele implemento de lança, armadura, espada, capacete, todo um aparato de proteção, enquanto Davi, apenas com sua baladeira e com uma pedra, derrotou aquele Golias. Também observamos, quando eu lembro aqui daquela passagem do rei Ezequias, quando estava ali cercado pelos exércitos assírios, e naquela sua angústia clamou ao Senhor, e o Senhor, numa noite, enviou um anjo que feriu 185.000 assírios, um anjo apenas. O que esses homens que receberam esses benefícios de Deus tinham em comum? A meu ver, eles tinham Deus como Senhor. Senhor ordenava e eles obedeciam. E automaticamente, quando eles clamavam, o Senhor também respondia. A tônica para mim desse Salmo 121 é Deus como Senhor. Se temos Deus como Senhor da nossa vida, é como disse Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se o Senhor é o nosso pastor, se o nosso Deus, ele ordena e nós obedecemos, automaticamente, irmãos, quando clamarmos a Ele, Ele nos responderá. Eu queria deixar esta mensagem para os nossos queridos irmãos e amigos, porque neste momento de angústias, de sofrimentos por conta dessa pandemia, é interessante saber que nós temos um Senhor. Não é um Senhor ditador, autoritário, não é um Senhor cruel, pelo contrário, é um Senhor que é misericordioso, justo e bom, a quem nós podemos recorrer. Pense nisso nesta quarta-feira, pense nisso nesta noite, que Deus não seja apenas o nosso Salvador, mas que seja, acima de tudo, o nosso Senhor, aquele que ordena e nós obedecemos. A felicidade está em servir a Deus de todo o coração. Que Deus abençoe, amados. Que Deus dê graça a você e que seja, sendo o Senhor da sua vida, com certeza as suas orações serão respondidas. Não esqueça de acessar o nosso canal e assistir as nossas mensagens, assistir os nossos vídeos. A paz seja com todos.